Senhor Jesus, ele quando morreu, ele foi preso nas entranhas da morte. A morte o aprisionou nas suas cadeias. Ele estava acorrentado nas profundezas da morte e aprisionada por ela. A morte olhou para Jesus e disse: você nunca mais vai voltar a viver, porque você agora é meu prisioneiro. E o próprio apóstolo Paulo declara dizendo que a morte o aprisionou com seus grilhões, com as suas correntes, com as suas cadeias, e ele estava aprisionado dentro das entranhas da morte. O que Paulo estava querendo dizer é que a morte havia aberto a sua barriga e enfiado Jesus lá dentro, e fechado, e trancado ela dentro das suas próprias entranhas. Mas ao terceiro dia, a Bíblia diz que naquela manhã, enquanto as mulheres caminhavam em direção ao sepulcro, o Espírito de Deus saiu do trono da glória, desceu até as profundezas da morte, se deparou diante dela e disse: você não pode detê-lo, porque ele é o autor da vida, ele é o Senhor da igreja. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus arrebentou os grilhões da morte, colocou por terra as cadeias que o aprisionavam e trouxe Jesus à existência dentre os mortos. E naquela manhã ele voltou a viver, ele voltou à existência. A morte não foi capaz de suportá-lo, porque o Espírito de Deus o libertou. E o próprio apóstolo Paulo, ele conclui essa mensagem dizendo que assim como Deus o ressuscitou dentre os mortos, a todos aqueles que aceitarem a Cristo e viverem no seu amor, mesmo que a morte venha sobre eles, se cumprirá sobre a nossa vida a promessa do Senhor, que todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá vida eterna. Ao passo que chegará o momento em que os mortos que estão em Cristo estão descansando no paraíso, mas ouvirão uma voz do amado dizendo: levante-se os mortos, venham ao meu encontro, e todos que morreram diante do Senhor ressuscitarão e tomarão o corpo de glória e virão à existência para estar eternamente na presença do Senhor. O texto bíblico continua dizendo que elas foram, e os anjos olharam para elas e falaram: olha, ele ressuscitou, volte e conte isso para Pedro. E a Bíblia diz que Marta, Maria e Maria Madalena voltaram correndo para anunciar a notícia para os apóstolos. Mas de repente, Maria Madalena para do meio do caminho, e Maria, mãe de Jesus, e Marta avançam, vão à frente para contar a notícia aos apóstolos. E ela fica pensativa. E a notícia que os anjos deram a ela não trouxe alegria, muito pelo contrário, trouxe um profundo sentimento de tristeza ao seu coração. Ela volta para o sepulcro, e ela olha para dentro do sepulcro, e os anjos estavam lá novamente. E os anjos olharam para ela e disseram: o que tu fazes aqui, mulher? E ela começa a chorar. Os anjos perguntam: mas por que tu estás chorando? Ela olha e diz: olha, eu quero o corpo do Senhor. Eu vim aqui para embalsamar o corpo do Senhor. Eu quero manifestar a Ele o sentimento de amor que eu sinto por Ele. Eu quero honrar Ele na sua morte. Eu sei que vocês roubaram o corpo dele. Eu sei que vocês esconderam o corpo dele. Eu quero saber aonde vocês o colocaram. E os anjos falaram: ele está vivo, ele não está entre nós. Não, vocês esconderam o corpo dele. A Bíblia diz que nesse momento ela ouviu passos de alguém que caminhava atrás dela. Se aproximava alguém, e ela, julgando ser o jardineiro que cuidava do jardim, ela se volta para essa pessoa, e essa pessoa pergunta para ela: por que tu choras, mulher? Para você poder entender o texto, agora nós vamos ir lá para o Apocalipse. Enquanto isso estava acontecendo no domingo de manhã, lá no jardim em Jerusalém, onde estava sepultado o corpo do Senhor, lá na eternidade, nas regiões celestiais do céu, João, ele viu, os anjos estavam diante da presença do Todo-Poderoso, milhões e milhões, milhares e milhares, uma multidão completamente incontável de querubins, serafins, arcanjos e anjos estavam na presença do Senhor. João descreve que na sua visão ele via um ser todo-poderoso, resplandecente como o céu, como o sol, revestido de glória, assentado num grande e poderoso trono. Em sua volta havia 24 tronos, onde estavam sentados 24 anciões, e esses anciões se prostravam diante daquele soberano, tiravam a coroa que estava sobre a sua cabeça, depositavam sobre os seus pés e diziam: santo é o Senhor, digno de ser adorado, o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, o Onipotente, o Onisciente, o grande Senhor Deus Jeová. E eles o adoravam. E a Bíblia continua dizendo que os querubins entoavam louvores e adoração, e os serafins cantavam: santo, santo,
santo é o Senhor, um ambiente de festividade, de completa adoração, de completa exaltação, estava acontecendo lá nas regiões celestiais naquele momento. No mesmo momento em que estava acontecendo lá em Jerusalém, Maria chorando, exigindo o corpo de Jesus. De repente a adoração cessa, os louvores lá no céu se findam, os corais param de entoar, a orquestra para de tocar, os ministros param de cantar, e no lado do trono levanta-se um anjo forte e poderoso, um anjo resplandecente, se coloca ao lado do trono, diante do Todo-Poderoso. Na mão direita do Todo-Poderoso estava um livro que estava selado com 7 selos, e ele segurava o livro firmemente. O arauto, o anjo Todo-Poderoso ao lado do Senhor, ele começa a bradar com alta e forte voz, ao som que a sua voz se espalhava por todas as regiões celestiais, dizendo: apresente-se aquele que é digno de tomar o livro da mão do Deus Todo-Poderoso, arrebentar os seus selos e abrir o livro. O Todo-Poderoso exige que se apresente aquele que seja capaz. A sua voz ecoava pela eternidade, a sua voz era ouvida por todos, mas de repente todos os anjos que ali estavam, eles simplesmente curvaram a sua cabeça e não olhavam mais para o trono. João começa a perceber isso. Ele começa a olhar em sua volta e começa a ver que todos que estavam ali simplesmente se silenciaram, curvaram a sua cabeça, e nenhuma manifestação agora se revelava. De repente o anjo brada novamente dizendo: o Todo-Poderoso exige que se apresente entre vós alguém que seja capaz de abrir o livro, que seja capaz de arrebentar os selos, que seja capaz de abrir o livro que está diante dele. O Senhor Deus da glória está aguardando, apresente-se alguém. E ninguém se apresentava. Enquanto o anjo estava bradando lá na eternidade, e Deus sentado no trono estava aguardando que alguém se apresentasse, ele estava lá embaixo em Jerusalém. Era para ele ter subido, mas ele não subiu. Ele ressuscitou para se apresentar diante do trono, mas ele não se apresentou por um único motivo, porque quando ele estava a caminho, ele ouviu o choro de uma mulher que estava dizendo para os anjos: eu quero o corpo dele, eu quero saber onde vocês o colocaram, eu quero honrar ele na sua morte. E Jesus, que estava no meio do caminho, ao reconhecer a voz da mulher, ele volta da onde ele estava indo e volta para trás e deixa Deus no trono esperando. Jesus volta e ele vem caminhando por trás. Ela ouve os passos, pensando ser o jardineiro, olha para ele e quase agarrando ele pelo colarinho, diz: aonde tu colocasses o corpo dele? E ele olha para ela e diz: Maria. Uma expressão carinhosa que ela tanto ouvia. Quando ele estava chegando na casa dela para se hospedar em Betânia, lá do portão de entrada ele já gritava: Maria, estou chegando. E ela vinha correndo para abraçar ele, porque ele se hospedaria na sua casa. Ela sabia como ele chamava o seu nome, ela conhecia o timbre da sua voz, e da mesma forma como ele sempre a chamava, naquele momento ele a chama dizendo: Maria. A Bíblia diz que ela, ao reconhecer a voz dele, ela se lança sobre ele. Jesus olha para ele e diz: você não pode me tocar, porque ainda não fui glorificado, preciso ir, porque estou atrasado para uma reunião. Vá para Jerusalém, avise aos apóstolos que eu ressuscitei, e diga para eles que depois que eu resolver o que eu tenho que resolver, eu volto cá para me revelar a eles. E enquanto isso acontecia, lá nas regiões celestiais, o anjo continuava bradando, dizendo: apresente-se aquele que é capaz. O Todo-Poderoso está esperando, alguém tem que se apresentar. E João começa a chorar desesperadamente. A Bíblia diz que João cai por terra e chora, e de repente vem um dos anciãos, toca em João e diz: por que tu choras? Não chore, porque aquele que morreu e ressuscitou está aqui. Ele finalmente chegou. E a Bíblia diz que João se coloca de pé, e os anjos vão um a um caindo por terra diante dele, e